E aí, pessoal, tudo certinho? Tudo joinha? Espero que sim. Eu sou o Sérgio Gacciola, estou aqui para mais uma aula sobre eletrônica digital. Na aula passada, nós vimos como montar o mapa de Carnot para fazer simplificações de expressões booleanas, não é? Nós começamos com duas variáveis. Hoje nós veremos como montar esses mapas de Carnot para três variáveis, ok? Vamos lá então, venha comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus e que é distribuído pela Anacom Eletrônica. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto ainda em tempo de esquemático. Projeta e desenvolve sua placa de circuito impresso e ainda conta com a visualização tridimensional para validar o posicionamento dos componentes. E ao final do projeto, extrai todos os arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso. Como você pode ver, o Isis Proteus é uma ferramenta completa para projetos, análises e simulações. Ela é prática, econômica e eficiente. Isis Proteus. Esse eu recomendo. Hoje falaremos, ou daremos continuidade à aula passada, onde aprendemos um pouco, ouvimos um pouco, sobre simplificação de expressões booleanas através dos diagramas de Vitti-Carnot. Nós aprendemos diagramas para duas variáveis. Hoje trabalharemos com diagramas para três variáveis. Então, até esse momento, nós vimos a simplificação de expressões mediante a utilização de postulados, propriedades, identidades de álgebra de Boole. E agora iremos conhecer as simplificações de expressões por meio de diagramas, o diagrama de Vitti-Carnot. Essas etapas ou diagramas, ou melhor, esses mapas ou diagramas, permitem a simplificação de maneira mais rápida de casos extraídos de tabelas verdades, extraídas de qualquer situação. Nós já estudamos, então, na aula passada, como eu já disse, diagramas para duas variáveis. Hoje veremos diagramas para três variáveis. Vamos lá. Diagramas de Vitti-Carnot para três variáveis. O diagrama de Vitti-Carnot para três variáveis é mostrado ou é montado sempre neste mapa, nesta figura aqui abaixo. Vamos discorrer um pouco sobre ela. Nesse mapa, nós podemos encontrar todas as possibilidades entre as variáveis A, B e C, ou seja, três variáveis, A, B e C. Quando dispostas nesta região em que está aqui, neste quase roxo, nós temos aqui, nessa região, quando A é igual a 1. Na região aqui em cima, todas elas aqui em cima, é quando a região de complemento de A igual a 1 ou o A igual a 0. Aqui, nesta quadra, ou neste quadrante, desses quatro elementos à direita, mais à direita, é quando o B é igual a 1. Quando utilizamos a quadra da esquerda, ou quadrante, os quatro primeiros elementos da esquerda, é a região onde o B é igual a 0, ou o complemento de B é igual a 1. Quando pegamos o quadrante central, os quatro elementos mais próximos ao centro, nós estamos falando da região onde C é igual a 1. E quando pegamos os dois primeiros elementos em coluna e a última coluna também dos dois últimos elementos, é a região onde a variável complemento de C é igual a 1, ou C é igual a 0. Tá ok? Bom, para duas variáveis, nós temos somente estas possibilidades, ou ainda, todas essas possibilidades, não é? Variável A, variável B e variável C. O caso 0, o caso 1, caso 2, 3, 4, 5, 6 e caso 7. Ou seja, 8 possibilidades, 8 combinações diferentes. Muito bem. E como dispor essas combinações no nosso mapa, no nosso quadro aqui de Carnot? É muito simples. Nós começamos, tomamos
o elemento aqui, tomamos este mapa de cima para a esquerda, como a escrita, como escrevemos. Então, nós vamos pegar o primeiro mais a esquerda, vai ser o caso 0. O segundo, ou seja, o próximo elemento mais à direita, é o caso 1. Agora, aqui não será o caso 2. Aqui nós fazemos diferente. Pegamos da direita para a esquerda. Então, neste caso, será o caso 2 e aqui o caso 3. Voltamos na lógica anterior, caso 4, caso 5, caso 6 e caso 7. Percebe? Há uma disposição um pouco diferente. Nós vamos sempre chegar das beiradas para o centro. Ok? Não esqueçam isso. Isso é importantíssimo. Então, temos aqui embaixo, como eu já disse, o caso 0, onde eu tenho as variáveis A, B e C todas em 0. Percebam, caso 0. O caso 1, eu só tenho a variável C que está em 1. Percebam? Perfeito. O caso 2 começou aqui da direita para a esquerda. Então, eu tenho somente B em estado lógico 1. Tá certo? Somente o B é o caso 2. O caso 3 está aqui bem próximo ao centro. Eu tenho B e C em nível lógico alto, ok? Depois eu venho para o caso 4, onde eu só tenho o elemento A em nível alto. O elemento 5, que eu tenho o A e C. Vejam, A e C em nível alto. Muito bem, o caso 6, eu tenho AB em nível alto, C não, tá ok? E depois, o caso 7, eu tenho os 3 elementos em estado alto, em nível lógico 1. Ok? Muito bem. Essa é a forma como dispomos, como posicionamos os elementos no mapa de Carnot para 3 variáveis. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos analisar somente uma das possibilidades, visto que as demais são exatamente iguais, são análogas. Ok? Vamos pegar aqui o caso 5, por exemplo, onde eu tenho A1, B0, C1. Então, o caso 5 é A1, B0, C1. No diagrama temos a interseção das regiões A igual a 1, B igual a 0, ou aqui faltou 1. Deixa eu até aproveitar aqui, porque isso é fácil passar e já passou numa videoaula. Uma aluna nossa acabou pegando este problema. Como nesse software eu não consigo criar uma barra ou um complemento de A, eu tenho que colocar este símbolo manualmente. E para esquecer é muito fácil. Então, vamos lá. A igual a 1, B é igual a 0, o complemento de B é igual a 1. E C é igual a 1. Esta região pode ser chamada de região A complemento de B vezes C. Então, A vezes complemento de B vezes C. A localização do diagrama seria esta aqui, tá certo? Caso 5. Simples de entender, não é? Muito bem. Vamos dar um exemplo para montarmos este mapa de Carnot. Então, vamos pegar a seguinte tabela verdade. Aqui eu tenho exatamente as 8 condições, os 8 casos possíveis para 3 variáveis. E aqui eu tenho a saída, tá? O nosso resultante, a nossa equação sai daqui. Então, eu sei que o primeiro caso 0 dá 1, o caso 2, 0, depois 1, 1, 1, 0, 1, 0. Levantando a equação disso, a expressão disto aqui, lembre-se, nós trabalhamos sempre com os casos em 1. Então, nós temos aqui, por exemplo, o caso 0, ele dá 1, eu vou trabalhar com ele. Para isto aqui ser 1, tem que ser complemento de A. Então, complemento de A vezes complemento de B vezes complemento de C. Ele é 1. O outro que é 1 é este aqui, que terá que ser complemento de A, B, porque já está em 1, e complemento de C. Tá? Mais, qual o próximo que é 1? É exatamente o caso 0, 1, 2, o caso 3. Que será complemento de A vezes B vezes C. Ok? Mais o próximo caso, que será A complemento de B vezes complemento de C. A vezes complemento de B vezes C. Mais o último caso neste nossa tabela verdade é o caso no caso 6, tá? Que será
A vezes B vezes complemento de C. Já fizemos aula sobre isso, mas eu fiz questão de passar caso a caso para vocês relembrarem como se monta a expressão partindo de uma tabela verdade. Ok? Muito bem. Agora, utilizando esta lógica, tá, de posicionamento, vamos posicionar cada um desses elementos da nossa saída, do S, na tabela ou no mapa de Carnot. Lembre-se, sempre caso 0, caso 1, caso 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Muito bem, vamos montar aqui. Caso 0 é 1, caso 1 é 0, caso 2 é 1, caso 3 é 1, caso 4 é 1, caso 5 é 0, caso 6 é 1 e caso 7 é 0. Então, veja, montamos esta tabela seguindo este esquema de montagem. Muito bem, aqui nós temos o nosso mapa de Carnot, o nosso diagrama de Carnot montado. Deixe-me passar mais algumas regras aqui agora, como nós fazemos o agrupamento destes elementos que estão em nível lógico alto. Então, vamos lá. Então, o primeiro agrupamento em que vamos nos atentar é quando tudo está em nível lógico alto. Todos os casos resultam em 1. Então, nós temos aqui uma oitava. Por que a oitava? Nós temos 8 elementos em nível lógico 1. Nesse caso, S é igual a 1. A saída é 1. Qualquer coisa que seja sempre vai dar 1. Tá, ok? Qualquer uma das situações aqui resulta em 1. Isso é chamada de oitava. É o agrupamento máximo de todas os elementos. Ok, depois nós vemos as quadras. Nós podemos montar 3 quadras apenas. São possíveis apenas 3 quadras. Quais seriam essas? Quando eu tenho o caso A, eu tenho todos os elementos da primeira linha em nível lógico alto. Ok? Neste caso, eu digo que eu tenho aqui uma quadra aqui no superior. Um caso B, onde eu tenho os 4 primeiros elementos, tá? Considerando as 2 primeiras colunas. Tá? Então, esses 4 juntos formam uma quadra. E a terceira possibilidade seria quando eu tenho a primeira coluna em 1 e a última coluna em 1. Eu junto esses dois, como se eu corresse agora para o outro lado, encontrei outros 2 aqui. Esses dois com esses dois formam novamente uma quadra. Aí você pode até me perguntar, poxa, mas eu não poderia formar uma quadra aqui embaixo, uma quadra do lado de cá? Visualmente sim, mas por regras não. Porque eu só posso formar quadra, deixe-me abrir aqui, este mapa de Carnot para nos ajudar. Então, por exemplo, aqui eu vou me atentar à variável A. A minha quadra de A tem que ser todos os A's em nível lógico baixo. Eu não posso ter nenhuma variável A em nível lógico alto. Então, veja, aqui eu tenho A em 0, A em 0, A em 0, A0. Aqui eu tenho A1, 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 A1. Não posso associar nada dessa linha de baixo, só dessas 4 de cima. Por isso, eu só consigo fazer a quadra em A, tá? Aqui em cima. Então, nós chamamos essa aqui de quadra A barrado, porque como ela é tudo 0, eu tenho que barrar para virar 1. Regras de Carnot. Muito bem. E no caso da B? A B, eu me concentro na minha segunda variável, minha variável B. Ela só pode estar agrupada se estiver em nível lógico 0. Ok? Então, veja. B está em 0, B está em 0. B em 0, B em 0. Essas 4 se agrupam e formam uma quadra. Já as outras 4 são todas B em nível lógico alto. Ok? Então, não posso agrupá-las. Da mesma forma, nós temos aqui a quadra em C. Tá? Em C, por quê? O C só pode estar em 0, assim como as demais. Então, veja, nesta primeira linha, C é 0, C é 0. Nesta outra coluna, 0 e 0. Todos os demais casos, C está em 1, então eu não posso agrupá-los. Tá? Então, é por isso que visualmente, você pode até notar que daria para formar quadras em outras posições, mas não são aceitas, não são permitidas. Somente quadra em A, tudo 0, B, tudo 0 e C, tudo 0. Tá ok? Muito bem. Então, vamos avançar mais um pouco.
Nós temos, além das oitavas, além das quadras, nós temos os pares. Podemos formar pares. Muito bem. E quais as regras para se formar pares? Os números têm que estar próximos. Muito bom. Então, veja, aqui, por exemplo, eu peguei o 1, dei a volta na tabela e enxerguei outro 1 aqui em cima. Isso forma um par. Muito bem. Esse par é o complemento de C, complemento de A vezes complemento de C. Tá ok? Está localizado na interseção das regiões complemento de A e complemento de C. É isso aqui. Tá ok? Muito bom. Lembre-se, complemento de A, porque é esta linha, complemento de C aqui em cima. Bem, vamos avançar. E aqui embaixo nós temos um par de 1 coladinhos, juntinhos, tá? Por que não? Então, nós temos esse par de 1 bem posicionado aqui embaixo, juntinhos, um ao lado do outro, formamos um par. É o par A vezes C, tá? Que está localizado na interseção das regiões A e C. Bom, mas você pode até me perguntar, poxa, mas eu não estou combinando 3 variáveis? Porque, por exemplo, aqui eu peguei apenas 2 casas, eu estou colocando aqui, que são combinações de 3 variáveis, estou colocando só A vezes C. Aqui também só complemento de A vezes complemento de C. Por quê? Vamos chamar mais uma vez o nosso mapa de Carnot. Vejam, aqui eu tenho 0, 0 e 0. Neste caso, eu tenho 1 como resultante dessas 3 variáveis. E tenho 1 como resultante destas outras 3 variáveis. Por que só A e só complemento de A e só complemento de C? Porque eu já tenho 1 em B. Veja, eu tenho 1 em B e tenho 0 em B. Neste caso, tanto faz se ele está em 1 ou está em 0, a minha variável é a mesma. Veja, o B fica desprezível. Ele está apontando tanto para A quanto complemento, tanto para B quanto complemento de B. Em ambos os casos, veja, um contradiz o outro. Percebe? O A em 0, A em 0. C em 0, C em 0. Isso fez a combinação. Agora, B em 0 e B em 1, tanto faz um ou outro, A ou B. Então, eu não preciso contar com ele. Não importa qual o estado lógico da minha variável B, a resultante será a mesma nesses 2 casos. Bom, e lá embaixo? A mesma coisa. Veja, eu tenho o B em 0 e o B em 1. Um contradiz o outro, um mata o outro. Então, fica apenas o quê? A vezes C e A vezes C. Exatamente o que foi colocado aqui. A vezes C. Sem complemento, já estão em nível lógico alto. Diferente aqui do primeiro caso, que foi A é 0 e C é 0. Então, eu preciso colocar complemento de A vezes complemento de C. Preciso complementar. Eu sempre trabalho com nível lógico alto. E aqui também a mesma coisa. Complemento de A vezes complemento de C. Tá ok? Muito bem. Vamos agora ao último tipo de agrupamento, que são os termos isolados. Eles não fazem par, não formam quadra, não formam oitavas. Eles estão isolados na minha tabela. Então, veja, eu tenho aqui 1, 1 e 1. Eu achei 3 casos isolados. Termos isolados são os termos de entrada sem simplificação. Não tem o que fazer. E como saber? Por que eu coloquei essa equaçãozinha aqui do lado, essa representação? Vamos chamar aqui, vamos analisar caso a caso. O que estamos analisando é aqui embaixo. Então, é complemento de A vezes complemento de B vezes C, que já está em nível lógico alto. Esta casinha aqui, este elemento aqui, é este, onde eu tenho complemento de A vezes B vezes complemento de C. Correto? E este caso aqui vai ser este caso 7, que é tudo sem complemento. É A vezes B vezes C. Perfeito? Entenderam como tirar as variáveis de acordo com cada localização na tabela? Perfeito. Isso é importantíssimo entender. Muito bom. Vamos avançar mais um pouco. Então, nós estávamos por resolver este exemplo. Nós começamos a resolver, montamos o mapa de Carnot, mas eu parei este exemplo para poder passar as regras de como agrupar, as regras de agrupamento, correto? Então, vamos dar sequência ao nosso exemplo. Essa tabela verdade nós já montamos, extraímos da tabela verdade a expressão booleana, já colocamos
Nós já montamos o mapa de Carnot, ok? Vamos agora aos agrupamentos. O que é possível em nível de agrupamento? Primeiro temos que pensar nas oitavas. Nem tem muito o que pensar. Para ter oitavas, eu tenho que ter os 8 elementos em nível lógico alto. Não é o caso, eu tenho 3 em nível lógico baixo. Saindo das oitavas, eu tenho as quadras. Ok, vamos ver as quadras. Eu posso montar uma quadra em A, eu posso montar uma quadra em B e posso montar a quadra em C, que são as duas laterais. Eu só tenho aqui a quadra em C, tá certo? Eu pego esses daqui, corro para cá, tenho mais essas duas. Então, essa é a minha quadra em C. Muito bem. Então, eu pintei aqui em azul a minha quadra em C. Tá ok? Ainda assim, eu tenho como montar um par, mesmo compartilhando o caso 2 aqui, com a quadra. Então, este caso 2, ele pertence à minha quadra e pertence ao meu par também. Sem problema nenhum, isso é permitido, isso é válido, isso tem que ser feito. Muito bem, então, neste par que eu pintei de amarelo, eu tenho o complemento de A vezes B. Mais uma vez, vamos chamar a nossa tabela aqui para nos auxiliar nessa montagem, nessa interpretação. E aqui, na quadra, eu não tenho muito o que consultar tabela. A minha quadra, eu sei que a quadra é em C. Por quê? A minha quadra em A é toda a primeira linha. A minha quadra em B é o meu primeiro quadrante da esquerda para a direita. E a minha quadra em C são as duas colunas externas, a primeira e a segunda. Então, eu sei que isto aqui é o quadrante em C. E é onde o C, naturalmente, é 0. Então, ele tem que ser o meu quadrante complemento de C. Tá ok? Então, por ter feito esta quadra, eu coloco aqui C complementado, complemento de C. E esses dois elementos aqui são estes dois, o caso 3 e o caso 2. Caso 3, vamos ver, eu tenho A em 0, A em 0. Então, eu sei que eu tenho que colocar complemento de A vezes B, que é 1 nos dois casos. Então, vezes B, complemento de A vezes B. E o C não vai entrar na minha fórmula, por quê? Eu tenho tanto C quanto o complemento de C. C está em 1 e está em 0. Ambos estão nos casos, um anula o outro. Ok? Compreendido? Muito bom. Então, a nossa resolução visual disto é complemento de C mais complemento de A vezes B. Tá certo? Então, o nosso caso final é somar as expressões. E para somá-las, basta colocar S igual complemento de A vezes B mais complemento de C. Esta é a nossa expressão final, simplificada desta daqui. Ok? Bom, vocês podem dizer, mas será que isso é verdade? Vamos testar. Eu já passei um programa para que testássemos, para que utilizássemos, não é mesmo? Então vamos abrir esse programa, vou criar uma nova equação, vou apagar esses comentários e vamos escrever a nossa equação booleana grande aqui. S é igual a complemento ou barra, posso até colocar barra A, vamos colocar dessa maneira dessa vez, vezes barra B, vezes barra C. Então, complemento de A vezes complemento de B vezes complemento de C, mais complemento de A vezes B vezes complemento de C, mais, terceiro caso, complemento de A vezes B vezes C, mais, quarto caso, A vezes complemento de B vezes complemento de C, mais, último caso, A vezes B vezes complemento de C. Ponto e vírgula para encerrar e mando executar. Ao executar, ele me dá uma tabela verdade disso, que tem que bater com essa daqui, porque foi extraída dela. Vamos checar se está ok. Então, eu tenho 1, 0, 0, 1, 0. 1, 2, 3. São mais 3 número 1. 1, 2, 3, 0, 1, 0. 0, 1, 0.
Então, veja, essa tabela verdade é exatamente esta tabela verdade. A equação booleana foi extraída dessa tabela e esta tabela foi extraída, foi montada através dessa equação, dessa expressão. Ok? Então, está correto. Agora, vamos ver a simplificação que ele nos deu. S é igual a complemento de A vezes B mais complemento de C. Veja que bate certinho com a nossa. S é igual a complemento de A vezes B, olha lá, mais complemento de C. Isso prova que a nossa equação está correta. A nossa simplificação, utilizando Vitti-Carnot, está correta. Muito bem. Então, vamos fazer um exercício para fixar isso aqui um pouco melhor, ok? Vamos tomar a seguinte tabela verdade. Veja, eu mudei agora, as possibilidades são sempre as mesmas, que são 3 variáveis, e aqui mudamos a nossa saída. Vamos montar aqui a nossa expressão e o nosso mapa de Carnot. Eu não vou nem montar, melhor ainda, eu não vou nem montar a expressão, tá? Da nossa equação. Nossa expressão booleana eu não vou nem... Poderia montar aqui, mas não vou montar. Eu vou direto ao nosso mapa de Carnot. E através dele eu já vou fazer a simplificação. De que maneira eu faço isso? Tá aqui. Eu pego aqui o caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 2, caso 3, caso 4 e caso 5, caso 6 e caso 7. Lembrem-se como se monta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Montado o nosso mapa de Carnot, o que temos que fazer? Nós temos que fazer agora o agrupamento. Pensamos primeiro nas oitavas. Não tenho como criar oitava. Não estão os 8 elementos em estado lógico 1. Não. Então, vamos pensar nas quadras. Tenho como fazer uma quadra em C? Não. Tenho como fazer quadra em B? Quase. Faltou um aqui. Temos como fazer quadra em A? Também não. Então, eu não tenho como fazer quadra. Temos como fazer pares? Temos. Então, vamos fazer esses agrupamentos. O que eu fiz aqui? Um par, tá? Com esses 2 casos. Um par com esses 2 casos. E aqui eu fiz mais um par daqui para cá, olha. Daqui para cá. É muito comum nós não nos atentarmos a essa virada. Mas nós temos que dobrar isto mentalmente e enxergar que esta coluna está ao lado desta coluna. Sempre temos que imaginar esta coluna ao lado desta. E aí tentar visualizar se conseguimos formar alguma coisa para cá, quadra ou pares. Nesse caso, eu formo um par, aqui, 1 e 1. Então, veja, eu criei um par aqui e mais um par aqui. Eu tenho 3 pares. Muito bom. Vamos chamar mais uma vez o mapinha de Carnot aqui para nos auxiliar. E vamos montar a nossa equação. Nesse caso aqui, no primeiro caso, eu tenho estes 2 aqui. Então, eu tenho A em 0, eu preciso colocar, então, complemento de A, vezes o B, ele se anulou, B0 e B1, anula-se. Vezes C, então, porque os 2 estão em 1, eu não preciso complementar, então, vezes C. Então, este par é A, complemento de A vezes C. Aqui embaixo nós temos mais 2 pares. Vamos analisar primeiro este par aqui, caso 4, caso 5. Então, nós temos A, sozinho, vezes complemento de B e C está anulado. Então, ficou A vezes complemento de B. A vezes complemento de B. É este par que eu chamei azul. E o par que vira, tá? Que é o par amarelo aqui, eu tenho A em 1, então é A, que multiplica, o B se anulou, que multiplica, o C está em 0 nos 2 casos, então é complemento de C. Então, A vezes complemento de C. São esses 3 pares que eu formei visualmente utilizando o meu mapa de Carnot. Muito bem. Como fica a expressão? Basta somar os 3 elementos. Então, eu tenho A vezes C mais A vezes B. Vamos falar direito. Complemento de A vezes C mais A vezes complemento de B mais A vezes complemento de C. A ordem que você vai colocar isso aqui não tem a menor importância. Se você vai começar com A vezes complemento de B, depois vem complemento de A vezes C, ou eu vou começar com A vezes complemento, não importa. Tá ok? A ordem não importa, o que importa é esta equação e esta equação simplificada para esta tabela. Muito bem? Vamos montar
a equação principal para a gente conferir se essa equação está correta, vamos montar juntos aqui, em tempo real. Vamos pegar aqui texto, vou colocar um 20 em negrito e vamos montar. Vamos dizer que S, vou colocar isto aqui, vou dizer que S é igual aos casos em que está em 1. Então, veja, eu não tenho, aqui eu tenho que analisar esta linha. Eu tenho meu A em 0, então eu preciso colocar complemento de A, que multiplica B, complemento de B de novo, multiplica complemento de B, e que multiplica C sem complemento, ok? Mais, deixa até já colocar o complemento, porque isso realmente é meio chato de se fazer aqui. Como eu disse, o A tem que ser complementado, o B tem que ser complementado, porque ambos estão em nível lógico baixo. Muito bem. E o C está em nível lógico alto. Ok? Tá. Isto mais. Vamos somar. Vamos somar ao próximo aqui, que é esta equação. Eu tenho complemento de A vezes B vezes C. Então, seria complemento de A vezes B vezes C. Vamos complementar também. Somente será complementar. Somente complementaremos o A. Complemento de A vezes B vezes C. Muito bem. Mais. Vamos colocar aqui o mais. Mais o quê? Mais. É o nosso primeiro, segundo, nosso terceiro caso, que é este aqui. Que vai ser A vezes complemento de B vezes complemento de C. Então, A, complemento de B, complemento de C. Vamos prosseguir, depois eu complemento. Não, vamos complementar, vai. Seguir a lógica que estamos usando. Então, é A, não precisa ser complementado, o B sim, e o C também tem que ser complementado. Ambos estão em nível lógico baixo. Muito bom. Somando agora, vamos partir para o quarto caso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu só tenho que complementar o B. Então, seria A vezes complemento de B vezes C. A vezes complemento de B vezes C. Ok? Vamos colocar mais este quarto caso aqui. Vamos complementar somente o B. E vamos seguir para mais o nosso quinto elemento, quinto caso. 1, 2, 3, 4, 5, quinto e último. Eu só preciso complementar C. Então, vai ficar A vezes B vezes complemento de C. A vezes B vezes complemento de C. Só preciso complementar o C. Tá certo? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 casos. E temos 1, 2, 3, 4, 5 casos em nível lógico alto. Então, esta é a nossa expressão booleana retirada ou extraída da nossa tabela verdade e que, se simplificada, deverá dar isto como resultado. Vamos conferir. Vamos lá. Vamos limpar isto, criar uma nova, sem salvar. Vou tirar os comentários daqui para não nos atrapalhar e vou escrever esta equação. Vou escrever de uma maneira que eu acho um pouco mais prática. Eu vou dizer que NOT A vezes NOT B vezes C, vezes C, mais NOT A vezes B vezes C, mais A vezes NOT B vezes NOT C, mais A vezes NOT B vezes C, mais A vezes B
vezes note C. Ponto e vírgula. Vamos ver se eu não errei nada. Complemento de A vezes complemento de B vezes C, mais complemento de A vezes B vezes C, mais complemento de A vezes... mais A vezes complemento de B vezes complemento de C, mais A vezes complemento de B vezes C, mais A vezes B vezes complemento de C. Acho que não errei. Vamos pedir para executar essa equação. Vamos conferir a tabela verdade. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 3, 4 números 1, 1, 2, 3, 4, 1 e 0 no final. Perfeito. Tabela verdade extraída da nossa equação está conforme a tabela verdade de onde extraímos a equação, ou a expressão. E a simplificação resultante é S igual a A vezes complemento de C, veja que bateu, mais complemento de A vezes C. Complemento de A vezes C, aqui nós temos um erro. Por que que não bateu? Por que que eu fiz isto aqui e não bateu com esta aqui? Veja que no meu mapa de Carnot, eu posso fazer um par aqui. E eu não enumerei este par. Eu poderia ter feito um agrupamento diferente do que eu fiz. Tá ok? Então vamos partir para o agrupamento 2, tá? Que eu até brinquei com vocês aqui. Para aqueles que estão atentos, poderíamos ter agrupado de outra forma. Poderíamos ter feito 2 pares e um terceiro par aqui. Ok? Então, eu faria o par complemento de A vezes C. Vejam, vamos ver se não é isso que ele deu aqui. Complemento de A vezes C, está aqui, complemento de A vezes C, mais A vezes complemento de C, A mais complemento de C, e mais complemento de B vezes C, complemento de B vezes C. Percebam? Então, o que a nossa equação 2 aqui, o que a nossa simplificação 2 apontou, foi exatamente o que deu nesse nosso teste. S é igual a complemento de A vezes C, que é isto aqui, mais A vezes complemento de C, A complemento de C, mais complemento de B vezes C. Tá ok? Agora, você vai me falar, caramba, mas as duas equações diferentes vão produzir a mesma tabela verdade, o mesmo efeito? Vamos testar isso agora. Embora as expressões sejam diferentes, elas produzem o mesmo resultado, o que pode ser provado montando-se a tabela verdade para ambas as expressões. Vamos lá, vamos montar para a tabela número 1 primeiro. Então, nós temos aqui todos os casos possíveis e vamos fazer A, complemento de A vezes C. Vamos lá. A e C, nós vamos trabalhar apenas com essas duas colunas. Muito bem. Para que dê 1, eu tenho, como é uma multiplicação, como é uma lógica do tipo AND, lembre-se, nós temos que abstrair como se fossem duas chaves em série. Se uma chave estiver aberta, o sinal não chega na ponta do circuito. Então, eu tenho que ter as duas chaves em nível lógico alto para ter 1. Se eu tiver nível 0 em qualquer uma delas, vai dar 0. Então, veja, A e C, eu tenho 0, 0, 0 e 0. Os 4 primeiros têm que dar 0. Tá certo? Mas não vão dar 0, porque é complemento de A. Eu estou pensando em A puro. Não, é A complementado. Então, tudo que está 0 vai virar 1. Então, os 4 primeiros casos darão 1, desde que em C seja 1. Tá ok? Os 4. Então, é 0, é 0. É 1, é 1. É 0, é 0. É 1, é 1. São os 4 primeiros casos. Porque aqui está complementado. Então, tudo é 0, vira tudo 1. Tendo 1 aqui, eu só preciso de 1 aqui para que ele dê 1. Muito bem. A complementado. Tudo que é 1 vai virar 0. Então, se tudo que é 1 virou 0, já de cara, esses 4 elementos vão resultar em 0. Não importa o que eu tenho em C. Tá certo? Então, os 4 em 0. Morreu. Vamos fazer coluna A e P complementado. Mais uma vez. A está tudo em 0. Como ele é puro, ele não é complementado, tudo vai dar 0, não importa o que eu tenho em B. Então, os 4 primeiros casos em 0. Agora, o A em 1. Então, o A possibilita 1 desde que B tenha 1. B eu tenho 0 nos 2 primeiros e só tenho 1 nos 2 últimos. Então, eu poderei, só que são complementados.
Então, eu só poderei ter 1 nos dois primeiros casos. 1 e 1 e 1. Aqui ele complementou, virou 0. Então, 0, 0, 1 e 1. Perfeito? Eu só tenho 1 nesses dois casos. A vezes complemento de C. Mais uma vez. A puro, tudo 0, os 4 primeiros casos em 0. Tudo 1, eu posso ter 1 desde que em C eu tenha 1. Só que é C complementado. Então, desde que eu tenha 0 em C. Então, aqui eu tenho C em 0, eu tenho 1 na saída. Eu tenho 1, eu vou ter 0. Eu tenho 0, eu tenho 1. Eu tenho 1, eu vou ter 0. Ok? Aqui estão os 3 casos, vamos somá-lo. Para somar, seriam duas chaves em paralelo. Qualquer uma que estiver fechada vale 1. Ou seja, eu só preciso de 1 em qualquer um dos elementos para dar 1 no final. Então, veja, A mais... Eu tenho a primeira coluna, que é o complemento de A vezes C, mais o complemento de B, mais o A vezes o complemento de B, que é a segunda coluna, mais o A vezes o complemento de C, que é a minha terceira coluna. Qualquer uma que der 1, eu tenho 1 na saída. Então, aqui não tem nenhum, é 0. Aqui é 1, aqui é tudo 0. Aqui tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 e aqui é 0. A minha tabela verdade para isso ficou 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Que é exatamente aqui, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Então, é a mesma resultante. O que prova que esta equação, que é a nossa primeira, está correta. Então, vamos montar aqui a nossa segunda tabela verdade. Eu não vou montar coluna por coluna, tá? Eu já as montei aqui para ganharmos tempo. Vamos em frente. Então, na somatória, basta que exista 1 em qualquer um dos casos. Tudo 0, aqui tem 1. Aqui é tudo 0, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui é 0. Notem, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Notem que as duas equações, ou as duas expressões, geram a mesma tabela verdade, a mesma combinação final. As duas equações são válidas, as duas são idênticas, ok? Se eu montar um circuito desta forma ou desta forma, o meu resultado será igual no final. Bom, é isso que eu tinha para hoje. Aqui nós vimos, então, expressões com 3 variáveis. Espero que vocês tenham entendido e vamos para uma próxima aula estudar com 4 variáveis, ok? Vamos voltar ao computador. Venha comigo! É isso aí, pessoal. Com isso, encerramos mais essa nossa videoaula. Se você gostou, clique ali no joinha, isso é muito importante para mim. Como sempre, eu peço, divulguem com seus amigos, compartilhem esse vídeo com seus amigos, comentem com seus amigos, enfim, me ajudem a trazer mais usuários para esse canal que precisa crescer. Ok? Obrigado pela audiência, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!